Boa tarde, meus ouvintes da Rádio Pereirense. Veja só como é que tá a cidade de Pereiro, rapaz. Estou aqui ao lado da Teleceará, rapaz. No momento é o quê? 4h15 da tarde. Veja só, aqui ao lado é a rua São Judas Tadeu. A rua São Judas Tadeu, a rua do seu Chico Moura, do final do seu Chico Moura, do saudoso seu Chico Moura, a rua do Correio, Pedrinho. Veja só. E aqui é a farmácia Santos Cosme e Damião. Vou para ali falar mais um pouquinho da cidade de Pereiro. Hoje é dia 1º. É dia 1º de abril. Só que não é mentira não, aqui é a realidade, viu? Então, para você de São Paulo, para matar a saudade, ver como é que tá a cidade de Pereiro. Ontem choveu um pouquinho, já hoje não choveu não. Vou para ali. Então, e agora já estou na Praça Municipal. Que Praça Municipal, rapaz? A Praça da Matriz da cidade de Pereiro, rapaz, veja só. E o sol quente, viu? Vixe Maria, vou mandar uns alô para os patrocinadores da Rádio Pereirense e para os amigos, né? Que eu já mandei pela manhã. E vou mandar mais agora à tarde, que amanhã eu não vou poder mandar, né? Vixe Maria, vou mandar daqui. Então, vou mandar começar pelos patrocinadores da Rádio Pereirense, rapaz. Eu falei com o rapaz hoje, o rapaz lá de Mariporã, rapaz. Falei, sabe com quem? Com Edilson Silveira. Edilson é um dos patrocinadores fortes da Rádio Pereirense. Patrocinador e ouvinte da Rádio Pereirense. O Edilson, ele é aqui do Baião. Ele é irmã da Final da Marta, rapaz. É tio de, sabe de quem? Do Júnior, tio da Roberta, enfermeira, e tio da Renata, advogada. Então, e o Edilson, ele mora, sabe aonde? Lá em Mariporã, rapaz. Na rua, na Vila Machado. Então, um alô para Edilson. E para quem? E pro o Anchieta e a Jaqueline, rapaz. E o Deck Esporte. O Deck que patrocinou, aliás, o Anchieta patrocinou, o Deck da firma dele fez as camisas e me mandou. Eu digo, vixe Maria, um alô usar para quem? Para Cristina lá na Holanda. Olha aí, Cristina ali, é ali onde seu irmão mora. O Chininho. Então a Cristina e quem mais? O Ademir Vendas. O Ademir Vendas, que é lá do São Miguel, o nosso amigo Ademir Vendas. E o Paulo Araújo, porque não? O Paulo Araújo também é patrocinador forte da Rádio Pereirense. E sem contar com os outros, né? Eu vou falar agora dos amigos e os outros que me curtem. Sabe de onde? Lá em cima ali da igreja. A igreja onde você casa só sabe casar. Descasar lá não. Quem descasa é o WhatsApp. É o Zap. Vamos lá, falar mais do pessoal. Ai, papai, é demais. Vamos lá. Então, vou falar, sabe de quem? Do pessoal que me dá a força aqui por perto, aqui na cidade de Pereiro. Mas lá longe também tem. Vou falar, sabe de quem? Do Pedro da farmácia. O Pedro e o Chicão da divisória, né? São uns que me dão a força, né? E o filho do Pedrinho. É o João Pedro, que vai ser repórter, né? E falar, sabe de quem? Do Pereiro Gesso, do nosso amigo Marconi, que está estourando em Cidade de Pereiro, e do nosso amigo Santana. Santana que ele é da Ravel Frio, que trabalha em câmara fria. E falar também da Tropa da Serra, rapaz. E o Ademir Vendas, que também dá a força também para mim. Vixe Maria, é demais, tem mais. Só que eu vou falar aqui do lado aqui, veja só. Vindo bem para cá, ali em cima. Vixe Maria, é demais. Então, e vou falar, sabe de quem agora? Da família Negreiro, rapaz. A família Negreiro, o nosso amigo Jardel Negreiro. E quem mais? A Tereza Vitória, o Magrão, e a Jade, a Clenilza e o Guilherme, rapaz. Vixe Maria. E a Rosa de Biró, que eu esqueci há pouco tempo, a Rosa de Biró, que mora lá no Cid Vazio, no Ronivaldo. Vixe, é gente demais, rapaz. E estamos aqui na cidade de Pereiro, cidade maravilhosa, rapaz, e clima hospitaleiro. E a cidade tá assim, o pessoal trabalhando, né, para evitar o coronavírus. Veja só, vou mostrar aqui como é que tá o pessoal aqui na cidade de Pereiro aqui, ó. Veja só. O pessoal, ó, tudo trabalhando, organizando, para evitar o coronavírus, que aqui na cidade de Pereiro, por enquanto, não tem. E vamos torcer que não tem, né? Veja só. E tem mais alô, rapaz. Um alô, sabe para quem? Pro Baianinho, rapaz. Eu falei naquela do Baianinho, esqueci do nome da esposa do Baianinho, a Rayane. A Rayane. Falei quem me deu o óculos, falei de um bocado de gente, esqueci, sabe de quem? Quem me deu o óculos também? A Socorro Nandes. E o Anchieta também me deu óculos também.
É, rapaz, a gente tem que lembrar de quem dá e de quem faz. Então, um alô pra Zé, Chico de Milton, Alemão, o Bonitinho, Vixe Maria. E a turma do Pedro aí, a família do Pedro todinha, que no momento eu esqueci, né? Não esqueci não, é porque tem que ser curtinho um pouquinho, né? Então, já falei também do Chicão, o Alex e o restante aí, né? E estamos aqui na cidade de Pereira e os homens trabalhando aqui, ó. Aliás, ajeitando a cidade, para a cidade ficar, evitar o coronavírus. Vixe Maria. E vou dublar uma música, sabe de quê? Quem não se lembra naquele tempo o vídeo de hoje, que hoje é o centro comunitário, aliás, para cá do centro, rapaz, daquele tempo que a gente dançava com respeito, daquelas músicas. Naquele tempo, lá no vídeo de hoje, que é o colégio, o antigo colégio, você dançava a noite todinha, chamava a mulher lá pro miolo. Quem não sabe o que é miolo? Miolo é lá na bola, lá no meio. Lá, se a mulher botasse a mão assim, perdeu, já era. Agora, se ela laçasse a mão assim, meu amigo, já era, morreu, já era. Então, hoje não, as danças, hoje ninguém encosta mais. E agora com o coronavírus, agora que não encosta. Mas naquele tempo, a gente se abufelava. Se agarrava, abufelava, se agarrava. E naquele tempo, dançava a noite todinha. Mas não tinha nada. Agora hoje, vá dançar bem coladinho. Já era. Se encostou, já era. Então, e era uma música bem suave. Naquela época, em 80, 83, que tinha a época do desfile, aquela música do desfile que a gente dançava, a música dos trepidantes, que não passava nada. Imagina, não é do tempo do Jardel não, mas era do tempo da Damiano, do Chicão, vixe Maria, da Cristina na Holanda, nem Cristina, daquele tempo da sorveteria Florinda, aquelas músicas bem suaves, 3 forró e 4 lenta, e três era balanço. Vixe Maria, aí à noite a banda, aliás o conjunto, naquele tempo não chamava nem banda não, era o conjunto. E hoje é uma banda, nunca vem a bicha toda inteira. E a gente dançando. Chegava em casa todo dolorido, não acontecia nada, né? Porque respeito. Hoje em dia, agora vá, já era, se encostou já era. E vou mostrar que música era essa música. Quem não se lembra do tempo do colégio, do tempo dos trepidantes? Vixe Maria, aquela música bem suave, lá no miolo. Não passava nada, nem moigava, só lá naquele quadradinho. O Edilson, eu acho que é do tempo do Edilson, lá do Baião também, lá do centro do colégio, que dançava na sorveteria, que não passava nada. Bem coladinho. Hoje, você nem se encosta. O pessoal elogia, né? Foi bom. Agora naquele tempo, filho, era bom. Foi bom enquanto durou. E vamos lá. Eu vou dublar e ouvir. E a cidade de Pereira é assim. Veja só como é que tá a cidade de Pereira, viu? É demais. Vamos lá? Vamos lá. É demais. Ai, papai. Era assim. É demais.
without destiny. Though I'm sure you'll never be mine. Let me tell you of all the love I have. The rest is a deep wish of holding you tight. I long for you for the rest of my life. É demais, rapaz. Naquela época, no colégio, a coisa, o bicho pegava. Pegava, mas mas soltava logo, porque o pessoal respeitava demais, hein? E aí, Edilson, foi do seu tempo? Do tempo do colégio? Do tempo da banda? Aliás, do tempo do conjunto? Foi já, do tempo do seu tempo? Foi, Pedrinho. Mas foi do tempo da Cristina lá na Holanda, rapaz. A Cristina lá no colégio. Cristina baixinha, dançando. Ninguém saía nem do canto, o pessoal não saía nem do canto. Era assim, naquele tempo. Mas hoje não. Estamos aqui na cidade de Pereira, cidade maravilhosa. Hoje, dia 1º, viu? Dia 1º. O sino. Vixe, Maria, 4h30. Não vai ser 4 pancadas e meia, né? Então, é demais.